Olha só quem está recebendo, que a gente está recebendo aqui na nossa bancada, o presidente da Câmara Municipal de Teresina, o vereador Enzo Samuel. Vereador, boa tarde. O senhor estava acompanhando a discussão aí. O senhor se considera negro, né? Sim, com certeza. Boa tarde a todos. Boa tarde, vereador, presidente, bem-vindo à bancada Piauí. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Hoje foi um dia muito especial lá na Câmara Municipal, a inauguração de uma escola do Legislativo Municipal. Essa escola ela vai ser voltada apenas para servidores da casa, os próprios parlamentares, ou vai estar aberto também à comunidade? Bem, primeiro, boa tarde a todos vocês, boa tarde a vocês que nos acompanham de casa. Dizer que hoje foi um dia histórico para a Câmara Municipal de Teresina. Dizer para toda a nossa população que a nossa escola, ela não vai ser apenas uma escola, ela vai ser a melhor do Brasil. Nós estamos trabalhando para ser referência no Brasil. E hoje nós demos início à Escola do Legislativo Vereador Firmino Filho, que já terá inscrições para seus cursos a partir de julho até o dia 10 de agosto. Respondendo aqui a pergunta que nos foi feita, essa escola ela será voltada tanto para os servidores, colaboradores e vereadores da casa, como para a população no geral. Vai depender do tipo de curso que for ofertado. Por exemplo, ela terá início com um curso de especialização em Direito Público voltado para a área municipal, com ênfase no município. Então vai ter curso de pós-graduação. De pós-graduação. Em breve nós vamos trabalhar até mestrado. Ela será a melhor do Brasil. Esse curso de especialização é aberto a toda a população da nossa cidade de Teresina. Vamos ter um curso de qualificação e capacitação em Libras. Esse curso será voltado para 20 servidores da Câmara Municipal, para que eles possam se qualificar e melhor atender nossa população, garantindo uma Câmara cada vez mais inclusiva. Ou seja, nós teremos cursos para todos os gostos. O Pedro, que é advogado, Pedro, lá nós teremos um curso de preparatório do OAB. Gratuito para aquelas pessoas que não têm condição de pagar. Então, a nossa escola, ela será bastante ampla. Vereador, aproveitando que a gente está falando sobre a escola, uma equipe nossa acompanhou hoje a inauguração da Escola do Legislativo Municipal. Vamos acompanhar quem esteve por lá, foi a Shelda Magalhães. Bora ver a reportagem. Não chores, meu filho, não chores que a vida é luta renhida. Viver é lutar. A vida é combate que os fracos abate, que os fortes, os bravos, só pode exaltar. O poema de Gonçalves Dias foi lido pelo vereador Paulo Lopes, em meio às lembranças ao saudoso Firmino Filho. O texto é um dos preferidos do ex-prefeito, que costumava enviá-lo aos seus secretários junto de uma mensagem de bom dia. Na vida particular ou na vida pública, Firmino era conhecido por incentivar a educação. A Escola do Legislativo Municipal recebe o seu nome por esses motivos. Eu fico muito feliz de estar aqui nessa homenagem que a Câmara Municipal fez ao então vereador Firmino Filho. A gente sabe o quanto ele se dedicou para a educação municipal teresinense, o quanto ele colocou como uma prioridade, o quanto era a responsabilidade do prefeito Firmino Filho. Então, nada mais justo do que essa homenagem à Câmara dos Vereadores, à Escola Legislativa, levar o nome do então vereador Firmino Filho. A gente sabe o quanto ele se dedicava. Então, eu fico particularmente muito feliz em estar aqui presente nessa homenagem, dizer que fez muito jus a todo o trabalho, a todo o legado que o prefeito Firmino Filho deixou aqui para o nosso Teresina e que toda a sociedade teresinense reconhece esse trabalho. A Câmara Municipal de Teresina também realizou uma sessão solene de instalação da Escola do Legislativo e homenagem a Firmino Filho. Neste primeiro momento serão oferecidos 16 cursos de extensão, além de palestras, rodas de discussão e uma especialização. A escola é voltada para o público em geral, servidores e parlamentares que buscam capacitação. As inscrições para os cursos começam no dia 10 de julho e vão até o dia 10 de agosto. Parcerias foram firmadas, dentre elas com o Piauí Conectado. Hoje em dia é de muita felicidade para nós participar dessa solenidade de inauguração da Escola Legislativa Municipal. Nós iremos contribuir com cursos de capacitação tecnológica, cursos de capacitação em gestão também para os servidores da Câmara Municipal e para a população em geral. Interesse em ampliar essa participação nos projetos com a Câmara Municipal, levando inclusive também os projetos da Câmara em ação, também desenvolvendo projetos em parceria não somente na Escola Legislativa, mas também na Câmara e também com a Prefeitura de Teresina.
A gente estava acompanhando, né, a inauguração desse espaço. Estava aqui, até olhei para o presidente ficou emocionado. Bela matéria da Shelda, né? Verdade. Bom, e olha, eu estava lá, acompanhei o discurso do presidente Enson Mel. Boa tarde, bem-vindo à bancada. Obrigado. E foi um discurso realmente emocionado. Tanto que emocionou os tucanos. Eu quase vi 3 tucanos chorando por lá. Mas foi verdade. Porque o senhor tocou num ponto que eles, segundo me contaram lá, esses tucanos, eles não esperavam. O senhor permeou todo o seu discurso falando do seu agradecimento a Firmino Filho e relembrando o carinho que ele tem por Teresina. Foi isso mesmo? Acho que, peço até desculpa aqui, pessoal da bancada, Firmino foi uma pessoa que me deu oportunidade na vida pública. Ele sempre apostou e confiou em mim. E nos meus momentos mais difíceis de tomar decisão na vida pública, que não é fácil, eu sempre lembro das palavras que ele me disse: Enzo, a vida pública ela é cheia de interesses pessoais, interesses de terceiro, mas você tem que ter em foco que o interesse principal que deve prevalecer sempre é o interesse público. Então eu aprendi isso muito cedo com o Firmino. Sou muito grato ao que ele me proporcionou, acreditou em mim. Firmino tem um legado que ele deixou em Teresina. E eu acho que o principal legado do Firmino não são as obras. Era o amor que existia no olhar dele por nossa cidade. Teresina. Você percebia isso no Firmino. Firmino abdicou da sua família para cuidar da cidade de Teresina. Então eu acho que hoje foi a mais bela homenagem que nós já fizemos. Melhor do que viaduto, qualquer obra, porque o Firmino, ele acreditava na educação. Para ele, a educação era o instrumento que ia transformar a sociedade, era o instrumento que ia acabar com as desigualdades em nossa cidade, era o instrumento que ia possibilitar o desenvolvimento econômico da nossa cidade. Firmino tratava a educação como a prioridade, não apenas uma prioridade. Então, hoje foi uma justa homenagem e muito belo o Firmino receber esse nome na escola do Legislativo Municipal. Presidente, no calendário da Câmara Municipal para 23, além da escola do Legislativo, que outras ações estão previstas? Olha, nós temos já várias atividades acontecendo na Câmara Municipal. Nós temos o Câmara em Ação, que é uma ação que já é premiada a nível nacional. Nós temos audiências públicas itinerantes que nós retornamos. Nós temos a Procuradoria da Mulher. Nós temos o Escola na Câmara. Agora nós temos a Escola do Legislativo. Em breve, vamos... Essa escola, a Câmara, o que é? Como é esse projeto? A gente pega a nossa meninada, a nossa juventude na escola e leva para passar um dia na Câmara para conhecer como funciona o parlamento. E no final eles dão sugestões de projetos que, dependendo da ideia, pode ser até se tornar lei dentro do parlamento. Mais ou menos nesse sentido. Vamos entregar agora para a imprensa, a sala da imprensa, né? Eu acredito dentro dessas 2 semanas já vamos estar entregando. E uma outra ação importante que nós vamos entregar um novo plenarinho todo informatizado no segundo semestre na Câmara Municipal. Então, a gente não vai parar. Nossa ideia é que a gente possa entregar vários serviços para a população teresinense e moderniza o espaço da Câmara. Lembrando também que semana passada nós entregamos o posto de emissão do novo documento digital, o RG, também em parceria com o Governo do Estado, com a Secretaria de Segurança. Então, a Câmara ela vai se tornando cada vez mais próxima do povo. Eu acho que vocês lembram que assim que eu assumi, inclusive vim conceder entrevista aqui e falei que um dos meus planos, uma das nossas metas, era aproximar cada vez mais da casa do povo. E acredito que nós estamos indo bem. Certo. Dentro dessa perspectiva, qual é o calendário, por exemplo, para o Câmara em Ação ou para as audiências itinerantes? Bem, as audiências públicas itinerantes, elas ocorrem a cada 15 dias, às sextas-feiras, no período da tarde, e o Câmara em Ação, ele ocorre a cada 60 dias, que nós iremos percorrer todas as regiões de Teresina. Já passamos pela Zona Norte, Zona Sudeste, o próximo será do Torquato Neto, na Zona Sul de Teresina, que é uma região que a gente recebe bastante reclamação de dificuldade de acesso a serviços públicos e outros serviços. Lembrando que o último Câmara em Ação, nós tivemos um grande serviço, que foi
foi a parceria com o SESC, onde nós levamos o caminhão para realizar exames de rastreamento de câncer de mama e colo do útero. Para se ter uma ideia, hoje nós temos uma fila com 2.000 mulheres, Wesley, esperando por esses exames, sendo que tem mulheres que esse exame está marcado para daqui a um ano e só o Câmara em Ação vai atender mais de 500 mulheres nas suas edições. Então a gente percebe que nós estamos levando serviços importantes para a comunidade. Desses serviços sociais que são ofertados por vários órgãos, por várias pessoas, eu não tenho a menor dúvida que hoje o Câmara em Ação é o destaque da cidade de Teresina. Tanto é que quando acontece uma edição, nossas redes sociais chove de pedido para a realização do Câmara em Ação dentro da comunidade da pessoa que começa a comentar nossas redes. Falando nisso, já tem mensagem aqui para o senhor presidente. O Fernando está querendo saber, vai estar na região da Santa Maria da Codipe, a Câmara? O Câmara em Ação ele já teve... Frei Fernando, aliás. O Câmara em Ação ele teve recentemente, foi a primeira edição, foi ali no Céu Norte da Santa Maria, mas nós podemos estar levando as audiências públicas itinerantes para discutir o problema da região. Aí lá na região da Santa Maria, né? O Cícero também está querendo saber o seguinte, ele é lá do Porto Alegre. Ele falou, né, que viu o senhor falando, que conviveu hoje muito perto com o ex-prefeito Firmino Filho, e ele questiona um pouco da situação da cidade e também da ação dos vereadores diante disso. É o Cícero do Porto Alegre. Cícero, eu quero lhe dizer que hoje a Câmara ela é um poder independente, eu sempre disse isso desde que assumi a presidência. Em nenhum momento nós nos furtamos de debater os problemas de Teresina. Primeiro, entender que o prefeito ele foi eleito pela maioria popular, não foi os vereadores que elegeram o prefeito. Todavia, naquilo que é necessário, a Câmara tem se posicionado. Quer ver um exemplo? A questão do transporte de ônibus. Nós travamos a CPI, remanejamos o orçamento para a pasta da S3 para poder melhorar. Essa ideia de aumentar o número de ônibus foi uma carta apresentada pela Câmara Municipal para resolver o problema em caráter emergencial. Lógico que o problema não está resolvido. Nós temos as próprias audiências públicas itinerantes, que a gente vai até o bairro para tentar resolver as demandas da população. Ou seja, a Câmara vem mostrando que ela não está calada. Nós sabemos que Teresina tem X problemas e N problemas, mas em nenhum momento nós nos omitimos de debater os problemas da cidade. A relação com o Executivo é boa, presidente? Olha, não tenho nenhum problema na relação com o Executivo. Agora, Pedro, a gente precisa saber separar o que é o político e o que é administrativo. E a gente, como vereador, nós somos o quê? Fiscais do povo. Cabe a gente fiscalizar e exercer o controle externo da Prefeitura Municipal. Um vereador não pode se calar diante dos problemas que a gestão vem apresentando. Nós sabemos que existem problemas, como foi o problema do lixo, como é o problema do transporte, falta de remédio nas UBS. Então, nesses problemas, nós não podemos nos furtar nos debates. É necessário até para o desenvolvimento da gestão. A gestão precisa ter pessoas que façam essas críticas, que cobrem, para que ela possa evoluir. Então, hoje, a Câmara, eu digo que ela é um poder independente. A Câmara, ela não se furta dos debates que são necessários. Tá certo. Pedro, pra você ter uma ideia, saiu de Sato. Olha, antes de falar isso, eu só aproveitar que você falou do Torquato Neto, um abraço para a Jana Lopes, para o esposo dela, o Antônio, e para a filhinha, a Milena. Então, a Torquato Neto estava dizendo que a limpeza foi feita, mas o entulho ficou. Aí é uma coisa que acontece realmente, Jana, mas que depois a prefeitura manda pegar, não demora muito, mas não. Acho que já chega por aí. Mas Pedro saiu de dizer aqui o seguinte: lá nessa solenidade de hoje, tinham 4 pré-candidatos a prefeito. Passando para a parte política logo. 4 pré-candidatos. Quase tudo ali na mesma fila. Na bancada lá em cima. Bárbara do Firmino, Enzo Samuel. Eu vou dizer que o senhor é pré-candidato a prefeito porque eu não vejo outro nome. Fábio Novo e Franzé Silva. Harmonia total, e inclusive algumas pessoas. Rapaz, mas é impressionante como eles estão conseguindo dialogar bem. As pessoas estão compreendendo errado, né, vereador? Porque a questão da disputa política, ela não pode interferir num ato como esse. Não, jamais, até porque esse ato, ele é apolítico, ele é um ato bem maior do que os interesses políticos. Esse ato foi um ato administrativo da gestão,
Diga-se de passagem, nós temos 29 vereadores da casa, vereadores que fazem parte da base ou não. Então, ele foi um ato administrativo, de inauguração da escola do Legislativo. Essa inauguração dessa escola, que é um momento histórico para a cidade de Teresina, a gente não poderia deixar que ela ficasse em segundo plano por causa de interesses pessoais ou interesses políticos. O que estava ali valendo era o interesse da administração pública, no caso da Câmara Municipal de Teresina. E o senhor é pré-candidato ou não é? Olha, nosso nome está à disposição. Agora, quem vai dizer isso no final é o povo de Teresina. Nós estamos exatamente trabalhando muito, percorrendo muito Teresina, apresentando problemas, apresentando soluções, na ideia de colocar o nosso nome à disposição. Mas lógico que a vontade que deve prevalecer é a vontade do povo. Tem aqui uma pergunta, o que a Câmara, do Raimundo Carvalho, o que a Câmara tem feito a respeito do transporte coletivo? Diz que a população está sofrendo com a falta de ônibus. Raimundo Carvalho, concordo com Vossa Excelência. Eu sempre digo que hoje o nosso sistema de transporte, ele não melhorou. O povo, de uma certa forma e forçado, está se adaptando, Pedro, a se locomover de outra forma, como ligeirinho, como você pega Uber, motor-Uber, mototáxi ou táxi, né? Mas a gente ainda tem problemas com o nosso sistema de transporte público. Existem determinados horários que os ônibus não passam. E como é que eu disse que a gente pode resolver esse problema? A gente tem que entender que o sistema de transporte no país, ele é um antes da pandemia, e ele é outro pós-pandemia, principalmente pela perda do número de usuários no sistema. Como é que Teresina quer resolver o problema do sistema de transporte se ela é uma das poucas capitais que ainda não realizou o estudo origem e destino para saber os impactos da pandemia, onde ele afetou, quais os principais problemas e como eu vou resolver? Então, enquanto presidente da Câmara, a primeira coisa que eu defendo, que seja realizado um estudo dentro do novo sistema, reconhecendo as falhas, reconhecendo o que ocasiona as falhas, para a partir daí você começar a adotar as medidas de solução. Quem é gestor não pode trabalhar pelo achismo, tem que trabalhar baseado em dados técnicos. A respeito do que a Câmara fez, eu posso dizer, primeiro, tivemos a CPI do transporte, onde nós apresentamos várias alternativas, inclusive esse relatório foi para o Ministério Público, foi para o Tribunal de Contas, foi para a própria Prefeitura Municipal, mas não cabe à Câmara executar. Nós encaminhamos a quem tinha a responsabilidade. Em relação ao orçamento, nós remanejamos mais de 70 milhões para a pasta da S-Trans para poder fazer investimento no nosso sistema. Todavia, esse investimento, ele ainda não aconteceu. Apresentamos aquela carta proposta de medidas emergenciais para resolver, pelo menos de imediato, o problema e acabar com o sofrimento da população e defendemos a realização desse estudo origem e destino. O Carlos está perguntando se não pode legalizar o ligeirinho. É ilegal ainda? Olha, ainda é ilegal. Dentro das nossas leis do município, ainda é ilegal. Todavia, é um setor que cresceu muito, principalmente com essa deficiência do sistema de transporte público em nossa cidade. A gente precisa se ater a uma coisa, eu tenho uma grande preocupação. Em 2014, Teresina tinha cerca de 250 mil veículos individuais, somando carro e moto. Hoje, mais do que triplicou. São mais de 500 mil veículos. Aí você pensa, Teresina, daqui a 15, 30 anos, se você não tiver um sistema de transporte de qualidade, se você não trabalhar para o sistema recuperar o usuário, como é que vai ser nossa mobilidade urbana? Praticamente nós não vamos ter. Teresina precisa se organizar e se planejar. Existem dois modelos. Eu costumo citar o modelo dos Estados Unidos e o modelo da Europa. Nos Estados Unidos, as vias são largas, né? Tem espaço para os transportes individuais andar. Na Europa, as vias são estreitas. No que é que eles investem? Em transporte público. Então, aqui na nossa capital, não pode ser diferente. Nós temos que investir em transporte público agora, com qualidade, para que o Francisco, para que a Maria saiba que se ele estiver na parada às 7 horas, daqui a 10 minutos o ônibus vai passar, que ele saiba que esteja climatizado, que ele vai chegar no seu destino com conforto, que ele vai ter ônibus com frequência de forma constante. O que nós precisamos debater é exatamente a qualidade do nosso sistema para daqui a alguns anos nós não sofrermos mais do que já estamos sofrendo. E aí, quem se prejudica não é só os usuários, somos todos nós. Presidente, daqui a uma semana, né? No próximo final de semana, passando isso no próximo, haverá o recesso da casa, né? Isso.
A pauta lá está limpa? O que tem lá na pauta da Câmara Municipal? Olha, a pauta hoje ela está limpa, ela está andando de forma bem rápida. Chegou lá, vai chegar a questão do lixo, a licitação? Não chegou ainda nada nesse sentido para a gente, até mesmo porque é um critério administrativo, né, da administração, essa licitação que ela vai realizar em relação ao lixo. Mas a pauta hoje da Câmara é uma pauta enxuta, nós não vamos entrar no recesso com qualquer tipo de projeto pendente, pelo contrário, a gente trabalha sempre para dar celeridade. Muito bem. Salles, tem uma pergunta? Sim, eu tenho sim. Presidente, eu ainda vou ficar na área política. Não insistir, né? Só um pouquinho, Pedro. É. Conversando com alguns vereadores e eles dizem o seguinte: dizem que hoje o nome do senhor é mais palatável na Câmara do que alguns outros nomes que se apresentam. O senhor tem sentido também essa receptividade ou o senhor acha que é só mesmo o pessoal botando pilha? Primeiro, eu agradeço aos nossos colegas vereadores. Eu sempre costumo dizer que ali é uma família. Nós convivemos mais do que eles, às vezes até que a nossa própria família. Agradecer a cada um, fruto do trabalho que a gente vem realizando à frente da casa. Mas quando a gente chega, a gente percebe o carinho do povo com o nosso nome, com a nossa pessoa. E eu digo sempre que isso é fruto de um trabalho. A Câmara, ela não é feita somente para os vereadores. Nós temos uma gestão que ela é voltada para os vereadores, servidores, colaboradores e principalmente para o povo de Teresina. E isso está comprovado nas últimas medidas que a gente vem adotando, como a implantação do posto de emissão de RG, como a escola do Legislativo, que será aberta ao povo, inclusive tendo alguns cursos gratuitos. Então isso fortalece o nosso vínculo com o povo de Teresina. Presidente, nosso tempo infelizmente estourou, mas eu vou deixar alguns recados aqui. Recebemos muitas perguntas, obrigada pela audiência. Olha só, o Júnior Estevam está pedindo para o senhor dar um reforço lá junto à SAAD, lá da Vila Bandeirantes, de que as ruas estão muito cheias de mato. O Paulo Sérgio está querendo saber em relação ao RG para PCD, lá na Câmara, e o Benedito querendo saber que documentos, e a professora Márcia Dantas quer saber como se matricular na escola do Legislativo. Tá bom, como o tempo está curto, pedir para vocês que nos provoquem em nossas redes sociais, no nosso Instagram, vereador Enzo Samuel, que a gente responde de imediato, tá bom? Um grande abraço. Obrigada, vereador. Até a próxima. Eu que agradeço.